Violência física, violência Então a gente vai começar. É a conclusão do conceito de campo econômico do Pierre Bourdieu, agora centrado na questão do tensionamento que ele faz na teoria econômica. Então, nas aulas passadas, nós tínhamos visto mais dando uma ideia de qual é a organização, de como é organizado o pensamento do Bourdieu relacionado com a questão econômica, mas agora a gente vai afunilar essa parte aqui, mais focado na questão econômica propriamente dita, como está no início dos slides e no início das apresentações, tá? O teste está previsto para amanhã, né? Você já viu lá no e-mail, tá? Então, é online, mas você acha que eles falaram que houve um teste também, né? Só que eu perdi esse teste, não sei se vai ser o mesmo ou vai ser diferente. É amanhã, tá? Eu vejo lá e aviso para quem quiser fazer, tá? Quem quiser, obrigado a fazer. Acho que é das 2 às 5, né? Por que é das 2 às 5? Né? Porque como eu não tenho que colocar uma parte referente ao expediente normal do curso, né, que é dia de sábado, então vai das 12 até as 18, tá? Então, nós paramos na aula passada nesse slide, né? Campo e dominação invisível. Nós discutimos a questão da dominação, o que significa a questão de linguagem, etc. E falando especificamente sobre essa questão aqui do ilúzio, né? Dentro da questão do campo, o campo por sua natureza, hierárquico, né? Hierarquia significa que tem as irregularidades, as desigualdades, uns que estão ali, têm um papel só de obedecer, correto? No entanto, o ilúzio aí significa, né, para o campo funcionar, todos devem acreditar que o jogo vale a pena. A crença profunda nas regras não cinismo. Ou seja, você está ali, está obedecendo e tudo, mas você faz aquilo ali feliz porque você vale a pena você se esforçar, você lutar, né? Mesmo quem estando de fora analisando aquilo, sabendo que a pessoa vai passar o resto da vida naquela batalha e tudo, mas quem está fazendo aquilo tem que ter a percepção, tá vendo, de que, nossa, isso vale a pena. Isso faz parte dos meus princípios, das minhas convicções, eu vou batalhar aqui. Dá para entender, né? A ideia, o que ele chama de ilúzio, né? Então vamos lá, muda aí a coisa, tá vendo? Vamos para a questão do econômico propriamente dito. Eu coloquei essa daí, né? Esse slide aí, só para demarcar que agora nós vamos afunilar para a questão do tensionamento com a economia propriamente dita, né? A transição de paradigma, né? Paradigma aí, quando você fala paradigma, faz parte daquele tripé dos grandes autores que trabalham sobre a ideia de teoria de ciência, né? Tem os dois outros, mas como aqui tem o paradigma, né? O grande representante deixa eu chamar de campo, né? Essa questão do paradigma científico é o Thomas Kuhn, tá? Então, por isso que ele está chamando a transição de paradigma. Thomas Kuhn, tá? Que o W, N, eu não sei soletrar perfeitamente não, mas são 4 letras, K,
O HN pode ser que tenha algumas combinações que eu não esteja dizendo direito, tá? Desconstruindo a ficção do mercado natural e a falácia do homo econômico. Pode mudar, tá vendo? Aí, o mito do homo econômicos, que significa, né, a ideia do homo econômicos que nós vimos no início do slide. Faz parte, né, do nosso, quem faz a economia, essa economia tradicional, onde tem aqueles 10 princípios que eu fiz aquela revisão, né, na aula passada, e naqueles 10 princípios, tá vendo? Um deles, em todos eles está subjacente essa ideia do homo econômicos, da racionalidade, que o indivíduo, tudo que vai fazer, tem uma supercalculadora, um supercomputador no cérebro, né, porque tudo que vai fazer faz a comparação entre os custos e os benefícios. Então, vai fazer se os benefícios sempre forem maior do que os custos. Tá? Então, a ideia, assim, o mito do homem econômico, a visão ortodoxa, que é a visão nossa, de economista tradicional, daquilo que a gente estuda nos manuais. O calculador instantâneo, o agente imaginando um ato isolado, sem inércia, sem história, que busca maximizar os lucros no vazio. Então, todo momento que um agente vai fazer uma coisa, ele toma uma decisão e essa decisão é calculada, né? Então, esses vão utilizar aqui o tipo, no formato de humor, né? Todo mundo sabe aqui que nós estamos na Copa do Mundo. Quando alguém cruza uma bola, né, bem de longe, como o homem econômicos, o jogador para a bola lá num determinado momento, calcula a gravidade, calcula a parábola da bola, calcula o vento, calcula tudo, entendendo? Para tomar a decisão sobre que jogada fazer. Tá? Então, a gente poderia dizer assim, todo mundo que entende de futebol sabe que o jogador faz tudo automático, né? Ele treina, tá vendo? Então, se ele é muito habilidoso, ele faz com maior perfeição. Se ele é ruim, tá vendo? Ele não vai fazer, mas aquilo ninguém calcula, tá vendo? Tem esse processador grandioso, sofisticado para tomar a decisão, né? Aí ele vai dizer assim, a falácia escolástica, né? O erro do pesquisador. Os economistas projetam sua própria mente teórica na cabeça de agentes reais agindo sob pressão. O que significa essa falácia escolástica? O que é que o Bourdieu está dizendo aí? Você, quando o pesquisador dentro do seu escritório, dentro da sua sala de pesquisa, com programas sofisticados, com modelos sofisticados, aí quando você vai para o supermercado fazer uma compra, que você chega lá numa prateleira daquela, tá vendo? Aí você olha para o produto, calcula o seu cérebro com aquele computador sofisticado, faz os mesmos, o pesquisador, tá vendo? Acha que você faz os mesmos cálculos, tá vendo? Quando se depara para tomar a decisão, os mesmos cálculos que ele faz num computador. Tá? Então, ou quem está lá, tá vendo, numa periferia, tá vendo, sofrendo, etc, tá vendo? Aí chega no final de semana, a pessoa, tá vendo, com toda a dificuldade, eu vou almoçar num restaurante hoje, tá vendo, vai sair, tá vendo, uns R$250. Aí a pessoa vai lá na periferia com dificuldade, ganha um salário mínimo e tudo, então faz esses cálculos complicadíssimos, aí decide, tá vendo, se vai levar a família para um restaurante ou não. Vocês estão compreendendo a ironia que tem nesse caso aí, tá? A ideia da falácia da escolástica. Que... A referência sempre é o pesquisador, né? Hã? A referência sempre é ele mesmo, o pesquisador. Mas ele acha que ele leva aquilo para a cabeça do agente, né? Ele acha também que... Externaliza do agente.
ou internaliza na cabeça da gente. No caso, internaliza, tá? Então, dá para entender o que ele chama de a falácia do pesquisador, né? Achar que, tá vendo? Aí, qual é a crítica que se faz aí? Não, tá vendo? Que a pessoa está lá na periferia, não vai fazer esse cálculo, se vai levar a família para pagar R$300, tá vendo, no restaurante, né? Porque isso aí é determinado, tá? Pela cultura, pela história, pelas condições que a pessoa tem, tá vendo? Nem calcular a pessoa, o Bourdieu está dizendo, nem calcular vai, tá vendo? Ele sabe que não tem condições de levar a família para almoçar no final de semana num restaurante para pagar, levar 5, 6, né, filhos para um restaurante, não é isso. Mas o pesquisador, né, nos cálculos dos manuais que nós estudamos, né, ele acha que toda vez que o indivíduo vai tomar essa decisão, ele faz esses cálculos. Tá? Então, ficou clara a ideia do que significa a falácia, a falácia escolástica? Né? O pesquisador achar que o agente, a pessoa simples, toma a decisão calculando, tem um cérebro igual o seu computador calcula. Né? Igual o seu computador calcula. A razão econômica não é universal. A ação de mercado exige disposições culturais específicas que não são inatas, mas historicamente construídas, que vai de encontro, tá vendo, à ideia da falácia escolástica, né? Poxa, tá vendo? A pessoa não, quando vai fazer algo, tá vendo? Ela não tem um computador no cérebro para fazer esses cálculos, para tomar a decisão. Depende de quê? Ele está dizendo aqui. Depende das questões culturais, tá vendo? E principalmente, tá vendo, como as suas condições de vida, né? As suas condições de vida. Você vai dizer, não, se hoje eu vou fazer uma visita, tá vendo, lá tem uns parentes no Nordeste, tá vendo, tomei a decisão, vou lá. É só isso que depende? Não, tá vendo, uma série de questões. Às vezes as pessoas estão dando, querem, tomam a decisão de ir, mas não vai porque não tem, as condições não estão dadas, né? Então vamos para o outro slide. Oi. Se eu só a gente passar um pouco para falar de frente do Sim. Então, pode descartar a câmera. Então, Você vai ficar. A gente fica mais na frente. é isso. Perfeito. Então, aí ele vai dizer o seguinte, né? Tudo bem, tá vendo? Se essa questão do homo economicus, essa questão de que o indivíduo tem racionalidade plena, não é correto isso? Como é que o Bourdieu vai resolver, né? Primeiro os 3 conceitos básicos dele, né? Hábitos, campos, capital, mas ele começa com hábitos, né? Para dizer o seguinte, tá vendo? Aquilo que no campo individual, tá vendo? Que as pessoas fazem, não vem, tá vendo, do cálculo, tá? A maioria das coisas, tá vendo? Que o filho diz, tá vendo? Mãe, eu quero, vamos dizer assim, uma coisa bem simples, tá vendo? Não é porque o filho calculou aquilo, não, é porque a família é o que a família pode prover, né, para o filho. A mãe, está dando viajar para a Europa. Quando diz isso, está dando porque os pais, está dando, têm condições de levar o filho para a Europa, né? Então, a questão do hábitos está ligado, está dando com o que ele chama de os dispositivos, né? Desde que você nasce, está dando você, está dando aquilo, condiciona a você agir daquela forma. Se for uma família mais humilde, ela é capaz até de pensar na viagem para a Europa. Sim, isso é verdade. Então a questão do hábitos já vem desconstruir a ideia do homo econômicos, né? A ideia de que as pessoas, tá vendo, calculam tudo, tá, o que vão fazer para tomar as decisões. Antecipação razoável. A gente não calcula friamente todas as opções.
é impossível. Tomam decisões com base no senso prático. No senso prático, né? Porque a criança, né, vai crescendo, né, e vai fazendo aquilo que vê os pais fazendo, né? Vê os pais fazendo. Então, se você for para a questão dos campos, né? Se o capital cultural da família é baixo, dificilmente a criança vai crescendo e vai tendo simpatia por hábitos, tá vendo, de quem possui capital cultural elevado. Ela vai tendo outros hábitos, né, completamente distintos de pessoas, tá vendo, que têm um baixo capital cultural. A experiência, né, baseada, quando ele fala na experiência passada, né, da ideia de que quando você vai herdando, né, à medida que a pessoa que está com 20 anos, você está com aquilo na cabeça do que você viveu quando estava com 15 anos, né, o que você fazia, né. Então vai para 25 anos, então, o que eu fazia quando tinha 20 anos? Vai para 30, né? Então você vai herdando do passado, o seu hábito vai sendo herdado do passado. E você vai se adaptando, se você vai tendo a possibilidade, né, de adquirir novos capitais, tá vendo? Você pode, tá vendo, adquirir novos hábitos, tá vendo? E se adaptando. A tela do tempo. O hábito age como uma tela entre o estímulo e a reação, economizando tempo e energia cognitiva. Claro, né, o que está dizendo aí? Em vez da pessoa calcular, não. Você, na maioria das vezes, você é muito prático, né? Nossa, eu vou comprar no Carrefour, no supermercado Carrefour, ou eu vou comprar no supermercado Pão de Açúcar? Não, lá é muito caro. Eu vou comprar no Extra, eu vou comprar no outro, tá vendo que é mais barato. É uma coisa automática, você não vai calcular se as suas condições concretas não permitem você ir fazer uma compra no supermercado Pão de Açúcar, né? Nesse sentido. E lá embaixo, a questão da histerese, o descompasso. Foi você que disse na aula passada que se seria possível, com essa questão da tecnologia, a pessoa sair de um campo e se deslocar do campo? Foi você que perguntou isso? Tá legal. Então, essa é a explicação precisa para a sua indagação, da aula passada, né? Então, eu vou ler, aí eu vou ilustrar, tá? Quando a disposição entra em choque com o novo cosmo capitalista, revelando que a conduta econômica racional deve ser aprendida. Então, se a pessoa é uma pessoa muito simples, muito módica, tá vendo? E de uma hora para outra, tá, você teve um diferencial de renda brutal, tá? No primeiro momento, tá vendo, você ainda vai ficar, tá vendo, com aqueles hábitos, tá, que ele chama de histerese, tá, que você tinha antes, que você ainda não tem o hábitos do novo campo que você foi inserido com o seu capital. Você vai, poxa, tá vendo, você vai guardar caixa de papelão velha, tá vendo, você vai guardar um bocado de porcaria, tá vendo, dentro da sua casa e tudo. Aí alguém vai dizer, nossa, você tem tanto dinheiro, tá vendo? Vem comprar uma coisa aquilo, comprar aquilo, tá vendo? Mas a pessoa ainda está, tá vendo, espremida, tá vendo, com aquele medo da fome que passava, da dificuldade que passava, tá vendo? Ela ainda não tem, tá vendo, o desprendimento de estar vivendo naquele novo campo, né? Mudou de renda abruptamente, mas tá vendo, ainda está presa. Com o tempo é que ela vai talvez, tá vendo, vai abandonar completamente o hábito, tá vendo, quando ela era de outro campo. A histerese, tá vendo, também ela é utilizada noutras explicações, tá vendo? Por exemplo, né, no campo específico da questão do emprego e desemprego.
Se você tem uma taxa de desemprego muito alta por muito tempo, aí vai dizer assim, a questão da esterese. Significa que, tá vendo? Parte dessa população que está desempregada, né, passa 1 ano, 2 anos desempregada, e aí ela, às vezes, ela nem consegue mais voltar para o mercado de trabalho, porque exige outras qualificações, são outros empregos, etc. Tá vendo? Então, não sei, vê se vocês estão entendendo a comparação, né, de você mudar de um campo para outro. Como tá dando, você perdeu o emprego, aí passou 2, 3 anos desempregado, já são novos empregos, você não tem a qualificação para esses novos empregos, talvez nunca mais vá encontrar um emprego, esse que chama a questão da esterese. Não sei se dá para entender a lógica, tá vendo? Aconteceu, tem um cara, um amigo meu, que era procurador da República, e aí perdeu o emprego pelo fato de um processo que aconteceu com ele, e está há muito tempo só estudando, não consegue mais fazer nada, ele entrou em esterese. Claro, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, por exemplo, né? Se nós, né? Moro aqui, você passa a vida toda aqui. Você tem dificuldade de... agora você vai lá morar no Santa Rosa do Purus, no município, ou em Jordão. Você tem dificuldade, de se adaptar logo, né? Você vai passar por um processo. Vai se adaptar, né? Mas você vai levar tempo. Da mesma forma, né? Se você... vou embora daqui para São Paulo, tá vendo, por algum motivo, você vai levar um tempo, tá, para viver, tá vendo, com uma certa tranquilidade, sem muito dificuldades, tá dando mudar de um local para o outro. A mesma coisa é essa questão, tá dando a razão, tá dando a razão sem cálculo, tá? Você tá dando, se você faz aquilo, o seu campo é aquele. Se você adquiriu algum capital, ou econômico, ou social, ou cultural, que se reflita no seu capital simbólico, que possibilite você sair daquele campo, né, para ir conviver com outras pessoas, né, você vai passar um tempo, tá dando, ainda carregando aquele seu hábito, tá dando, de quando você, tá dando, não tinha esses novos capitais. Nesse sentido. Passa aí. O mercado como campo de lutas. Né? O que o Bourdieu chama de campo? Né? Estou só fazendo aqui para verificar aqui. Ele diz assim, eu entendo, tá vendo, que na sociedade você pode entender as disputas entre grandes segmentos contra grandes segmentos, né? Mas a minha ideia é entender essas disputas, esses conflitos, em espaços específicos, tá? Então, tem a luta, que nem você disse, a grande luta entre, tá? De um lado você tem os empresários, do outro lado tem os trabalhadores, tá? Aí você vai dizer, poderia dizer, mas professor, tá dando, se você for verificar dentro da universidade, a relação entre os professores é uma briga constante, é uma luta constante. Por isso que ele vai criar o conceito de campos. Por quê? Porque ele quer entender, para além dos grandes embates, em cada campo, tá vendo, você vai ter um embate, tá vendo? Se você é um jogador num time de futebol, tá? Dentro de um time de futebol não tem as suas vaidades, né? Um jogador cria caso com o outro e tudo, eu sou melhor do que você. É isso que ele quer entender pela ideia de campo, tá? Pela ideia de campo. Então, você vai ter tantos campos você imaginar, tá? Mas isso não interessa para aqui agora, mas eu estou dando uma ideia do que é a questão do campo. Aí ele está dizendo aqui, o campo empresarial, o campo de como funciona das empresas. Ele não está falando do empresário e do trabalhador, está falando da empresa. As empresas não competem entre si, então ele está dando uma ideia de campo, né? O campo onde as empresas jogam.
O campo onde as empresas jogam é um campo lisinho? Não, tem empresa que... A empresa, se uma empresa acha que vai ser prejudicada por outra empresa, o que ela vai fazer com a outra empresa? Vai fazer tudo para esmagar a outra empresa. Então, é isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer o seguinte, né? A economia convencional diz o seguinte, que todas as empresas são tomadoras de preços, né? Você tem tomadora de preços. Ela não, você já viu isso, né? Aqui na economia. Ela não influencia nos preços porque o mercado regula, tá vendo? Se tiver muita demanda, o preço sobe, se tiver pouca demanda, tá dando, o preço diminui, tá vendo? Então as empresas são tomadoras. Aí ele vai dizer o seguinte, não, tá vendo? Tá vendo? E aí ele está correto, tá vendo? Se você vai para a questão oligopolista, tá vendo? As empresas tá vendo, são fazedoras de preço. Ela pode, tá vendo, fazer um determinado preço para derrubar outro, né? Então, que é aquele negócio do dumping, né? Uma empresa mais poderosa, temporariamente ela vende pelo um preço menor para derrubar outra, para quebrar outra. Quando ela quebra, você volta para o preço maior, né? A teoria ortodoxa reduz empresas a price takers, tomadoras de preço. Bourdieu restaura seu papel de construtores ativos do espaço econômico, ou seja, ele está dizendo como acontece concretamente, tá? Nos setores mais importantes, as empresas são fazedoras de preços e não tomadoras de preço. O conflito indireto, a concorrência não exige a atenção de destruir o rival. Mudar a estrutura do campo a seu favor gera efeitos devastadores por si só. Então, o que ele está dizendo aqui, tá vendo? Os conflitos, tá vendo? Geralmente eles não são explícitos, tá vendo? As empresas, tá vendo? Elas agem ali com estratégias, tá vendo? Onde ela possa preservar o ambiente econômico, mas mantendo, tá vendo, o seu poder em relação às outras, porque isso é a definição do campo por sua própria natureza, a hierarquia, né? Ou seja, em todos os campos que ele vai dizer, o campo é irregular, né? O campo é irregular. Irregular quer dizer o quê? Que tem uns em melhores condições e outros em menores condições. Oi. A Coca-Cola é um bom exemplo disso, né? Ela consegue meio que manipular o mercado para que ela fique comprando a concorrência, mantém o nome da concorrência e assimila aquele mercado para si, né? Vocês lembram? O Shaw era da Coca-Cola. O Shaw era uma marca criando, né? Sim. Vocês lembram já te deu um exemplo, né? Um outro exemplo interessante que tem no Nordeste, lá no Maranhão, é aquele Guaraná Jesus. Não sei se você já ouviu falar. Aquilo era de certa forma, a Coca-Cola achava, né, que ele poderia ser uma ameaça. Quando ele surgiu, a Coca-Cola foi lá, comprou e no primeiro momento exigiu, tá dando, que ele fosse vendido só nos limites, né, lá nas divisas, né, do Maranhão. Hoje em dia não, às vezes você encontra até aqui no Acre, né? O Rio do Nordeste, né? Mas, pegando o que ele está dizendo, né, que a Coca-Cola é um bom exemplo disso. Tá, você falou do Tuxal e você tem o Guaraná Jesus, tem vários outros, né? Depois os avisados nem sabem que às vezes é da Coca-Cola, né? Sim, claro. Tem uns organogramas, tá, que mostram, tá, quantos produtos, tá vendo, quantas marcas está dando no arrojo de uma empresa, tá? Depois vocês olham na internet, tá vendo? Se você for verificar a Nestlé na questão da alimentação, ela tem mais de 20 marcas, tá vendo? Então várias setas, tá vendo? Depois vocês dêem uma olhada nisso, que é uma coisa fantástica. Igual esse que está aí no quadro, né? Sim. Perfeito. Pode passar? Pode. A empresa como um subcampo.
Aí vou só fazer um parênteses aí, tá? Que é o seguinte, o Bourdieu, ele não trata da expressão subcampo. Mas por que eu coloquei a empresa como subcampo? Né? Porque, tá, você tem um campo econômico e a empresa está dando seria um subcampo, correto? Mas, que entender porque eu coloquei a palavra subcampo aí, mas ele não utiliza a palavra subcampo, ele utiliza a ideia, tá dentro de que você tenha infinitos campos, ok? Você pode, pela sua percepção, pelo seu entendimento, tá dentro, pelo seu raciocínio, você descobrir, tá, uma infinidade de campos. Tá? Você diz, na igreja é um campo, na escola é outro campo, no meu bairro eu conheço, está dando uma interação de gente ali, é um campo, tá? Ele trabalha com infinidade de campos, mas está dando, nada impede de você dizer, está dando, nossa, está dando, se a cidade de Rio Branco eu considerasse um campo,